Olá, a Câmara Federal pode votar hoje a reforma trabalhista. Ontem os deputados federais aprovaram o texto do relator. E você vai ver também no Jornal da Assembleia de hoje. A Assembleia recebe o secretário de Turismo para definir estratégias de cidades que querem virar estâncias. Deputados debatem a redução do tempo de trabalho para a aposentadoria de policiais militares femininas. A Assembleia Legislativa ganha uma frente parlamentar de apoio de combate ao câncer. O Parlamento Paulista procura soluções para refugiados sírios em São Paulo. E na terceira reportagem especial sobre sustentabilidade, você vai ver que a mistura de antigas técnicas de cultivo e novas tecnologias fortalecem a agricultura familiar em Ubatuba, a partir de agora no Jornal da Assembleia. Eu vou agora chamar o repórter Jorge Machado, que se encontra neste momento aí no plenário Juscelino Kubitschek. E tem, né, Jorge, as informações dos trabalhos parlamentares de hoje aqui na Assembleia Legislativa. Boa tarde. Boa tarde. A primeira reunião do dia foi uma reunião técnica, apresentação de propostas e não debates. A proposta de modernização e atualização do regimento interno foi apresentada pelo presidente, o deputado Cauê Macris, do PSDB, para deputados e assessores, a partir de um trabalho de muitos anos da Secretaria-Geral Parlamentar, da Procuradoria da Casa e também do Departamento de Comissões. Ela só deve ser protocolada na próxima terça-feira para receber emendas dos parlamentares, como qualquer outro projeto. No plenário, a proposta precisa ser aprovada em 2 turnos de debate, são 12 horas de discussão em cada uma das 2 sessões. Os deputados presentes comentaram o teor das mudanças. Hoje está começando aqui a coisa mais importante dos últimos anos na vida da Assembleia Legislativa de São Paulo. Nós fizemos uma reforma do regimento em 2007, melhorou bastante e permitiu que a Casa se modernizasse no aspecto legislativo. Mas hoje é insuportável. Sinceramente, eu tenho certeza que todos que aqui estão ficam com vergonha da nossa Assembleia quando assistem às sessões da Câmara Federal. Eles estão fazendo em um mês o que nós não fazemos em um ano. E não é porque a gente não quer fazer. É porque realmente com esse regimento é absolutamente impossível ter produtividade. Então, meu caro Cauê, eu quero, me permita chamá-lo assim, te dar os parabéns pela coragem, pela ousadia e pela determinação. E quero cumprimentar todos vocês que participaram desse trabalho de elaboração do regimento. Não é uma questão de sufocar a oposição. Aliás, eu queria dizer que a alteração que houve em 2007 foi proposta por um grupo de deputados e um dos expoentes dessa comissão que elaborou essa proposta foi o deputado Rui Falcão, que era um expoente da oposição, foi um grande líder de oposição aqui na Casa. Então não se trata disso, o que se trata é de modernizar, não tem cabimento assistir o que nós estamos assistindo. As sessões se tornam extremamente enfadonhas. Nós vamos diminuindo a importância da Casa. A proposta do Cauê Macris, ela é muito semelhante à metodologia usada pelo governo golpista do Michel Temer, em nome de uma pseudo-modernidade, que é o que está acontecendo agora em relação às relações do trabalho, em nome de uma pseudo-modernidade, tira-se direito dos trabalhadores. Aqui em nome de uma dinâmica da Casa, como se o problema fosse regimental e não político, uma total dominação do governador em relação à Assembleia. Na tentativa de iludir a Casa com uma proposta de dinamizar, o que está no bojo da proposta do Cauê, estrangular o contraditório na Assembleia. Mudanças maldosas, mudanças perigosas para a democracia. Diminuição de fala no parlamento, restrição de instrumentos de obstrução, o fim da obrigatoriedade da relatura de relatório de contas do governador e do orçamento do governador, ou seja, instrumentos que você tem para fazer com que um projeto seja mais discutido, que a imprensa tenha acesso, que o povo interessado tenha acesso, que as categorias tenham acesso antes de ser votado no atropelo, simplesmente ele está enterrando. O Cauê quer fazer da Assembleia o túmulo da política de São Paulo. Então vai ter a minha total
oposição, eu declaro uma guerra contra essa tentativa de estrangular o contraditório e a oposição na Assembleia. Toda mudança gera desconforto, é natural. As pessoas que estão acostumadas sempre fazer da mesma maneira, a hora que você apresenta uma proposta de mudança, ela num primeiro momento ela tende a gerar um certo desconforto. Mas as pessoas vão entender, os deputados vão entender, o debate vai ser colocado agora, não é uma ação que não vai permitir qualquer tipo de alteração. A nossa proposta que nós estamos apresentando, ela é uma proposta que vai ser protocolada semana que vem. Ela poderá receber todas as emendas necessárias de qualquer deputado que queira fazer qualquer proposta de alteração. Depois ela vai ser tramitada, né, pela mesa para acolhimento ou não dessas propostas. E, por fim, nós faremos a votação dessa proposta no plenário. São duas votações de 12 horas de discussão, cada uma das votações. Então ninguém aqui, eu inclusive como presidente, Barros, não estou impondo nada, eu estou propondo. Né? Eu acho que nosso papel, e eu fui eleito pelos 88 deputados que confiaram em mim, a administração da casa, para fazer a proposta de um parlamento mais dinâmico, de um parlamento onde as ações sejam melhoradas. Nós vamos agora até o auditório Teotônio Vilela, onde acontece uma audiência pública que debate as formas de acesso a tratamentos para o câncer de mama metastático no SUS. Quem está aí ao vivo é a repórter Priscila Silvério, que tem todos os detalhes. Boa tarde, Priscila. Boa tarde, Sérgio. É isso aí. A discussão é para que todos os brasileiros tenham acesso à medicação já no estado metastático, né? Que é quando a doença já está avançada, o câncer já avançado. A coordenadora, então, dessa frente parlamentar é a deputada Alice Brandão, do PCdoB. Deputada, eu queria que a senhora falasse da importância de trazer esse assunto aqui para a Assembleia. É importante porque, segundo o doutor João Bosco, né? Oncologista maravilhoso que tivemos a oportunidade, o presente dele vir aqui, nos explicou de forma objetiva e simples como é que o avanço, né, do câncer, principalmente com metástase, né, está crescendo no Brasil. E ele falou uma coisa muito interessante, que o índice desse câncer, ele acontece muito mais na questão do Sudeste do que no Nordeste e no Norte. E ele explicou que a questão da amamentação, que ninguém mais está dando importância, as pessoas não querem mais amamentar, e é uma coisa que é importante para que o câncer não se instale. Por que que as mulheres da região Norte e da região Nordeste têm um índice menor? Embora até a questão da saúde lá seja pior. Porque é uma coisa da natureza, ou seja, as pessoas mais antigas, que têm uma outra forma, né, de usar naturalmente o seu seio para alimentar, essas pessoas hoje não estão sendo mais ouvidas no Sudeste, porque todo mundo quer ter a questão da estética, todo mundo quer colocar silicone, essas coisas todas, e não comparecem quando existem palestras nas comunidades, quando alguém se dispõe a dar um curso para explicar da importância e das dificuldades que existem, por exemplo, quando você solicita um mamógrafo para uma secretaria e a secretaria te mostra uma série de empecilhos para mandar esse mamógrafo para lá, acaba dando esse resultado. Agora, ele falou uma coisa muito séria, que a maioria das mulheres, né, principalmente as que têm mais de 40, né, 50 anos, todas são candidatas a ter um câncer. Portanto, eu acho que essa audiência pública aqui vai trazer encaminhamentos muito bons, né? A deputada Célia Leão, inclusive, já se prontificou, nós conversamos sobre a questão de fazer aí uma estrutura, um encaminhamento, enfim, para que a gente possa colaborar, né? No sentido de diminuir o índice desse câncer metastático, né? Porque a coisa está muito séria e isso, infelizmente, a mídia não promove, não fala sobre esse assunto. Ok, muito obrigada, deputada. Lembrando, então, que hoje, em vários estados do país, audiências públicas como esta acontecem. Bom, aqui a Assembleia Legislativa de São Paulo ganhou uma frente parlamentar de apoio de combate ao câncer, que é coordenado pelo deputado Marco Vignoli, do PSDB. Você vê agora na reportagem de Mauro Frisman. As chances de cura do câncer estão aumentando no mundo, mas nas sociedades menos desenvolvidas, como a brasileira, os índices não estão avançando no mesmo ritmo.
Nós temos que continuar investindo em pesquisa, ensino e na assistência para tornar esses números ainda melhores. Um país como os Estados Unidos tem hoje uma expectativa de cura ao redor de 70%. E não há razão para que nós não possamos nos aproximarmos mais ainda desse patamar. O destaque foi feito no lançamento da Frente Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer. No encontro, o oncologista responsável por testar a eficácia e a segurança da chamada pílula do câncer da USP foi questionado pelos deputados sobre os resultados dos estudos, apresentados como insatisfatórios. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Cauê Macris, compareceu ao lançamento da Frente Parlamentar em apoio aos trabalhos. Sempre é um prazer receber todos vocês aqui na nossa casa, a Casa do Povo. Sempre nós vamos fomentar, todas as vezes que necessário, o trabalho das frentes parlamentares. É fundamental esse trabalho, né? E contem com a Assembleia de São Paulo. Vim aqui mesmo para deixar esse abraço, para dizer que vocês podem contar, vocês têm a Assembleia de São Paulo como parceiros em todos os trabalhos e não poderia ser diferente nessa frente presidida aqui pelo amigo e deputado Marco Vignoli. A Frente Parlamentar de Apoio de Combate ao Câncer reúne mais de 30 deputados, apoiados por entidades e voluntários. Também em debate no primeiro encontro, a justiça no tratamento do câncer e o envolvimento da indústria farmacêutica. Os prestadores, o Estado e a indústria farmacêutica unidos para garantir que exista justiça e acesso na atenção à saúde oncológica. Nós vamos estudar aqui em uma das frentes os direitos do paciente, buscar novas soluções para que o paciente de câncer possa ter acesso a transporte gratuito, possa ter acesso a instrumentos que o governo possa dar para melhorar sua qualidade de vida nesse momento tão difícil em que ele está se tratando de câncer, principalmente o mais pobre. Também, junto ao governo do estado, junto ao governo federal, buscar formas de financiamento para pesquisa, para a gente ter novos instrumentos de acesso ao tratamento de câncer e também para a gente ter financiados esses hospitais, como a rede Hebe Camargo, que está aqui presente nessa noite, como os importantes hospitais que participam do colegiado de tratamento ao câncer do estado de São Paulo. Vamos agora ao vivo até o auditório Paulo Kobayashi falar com a repórter Silvia Garcia. Ela acompanha, né, Silvia, essa reunião do Conselho Estadual de Turismo. Boa tarde, Silvia. Boa tarde para você, Sérgio. Boa tarde a todos. Essa reunião começou por volta de 10 horas da manhã. Todo mês o Conselho Estadual de Turismo faz essa reunião para discutir diretrizes, quais os segmentos que eles vão avaliar durante o mês seguinte. Na pauta de hoje, discutir o mandato de entidades que estão terminando agora o mandato. Elas começaram a trabalhar em 2015 e terminam agora o mandato em 2017, no mês de julho. Você pode ver aí na mesa, a gente tem o apoio da deputada Célia Leão, do PSDB, que sempre está presente aqui nas reuniões. Continuando nesse segmento de turismo, Sérgio, São Paulo tem mais de 200 cidades com potencial turístico por oferecerem lazer, recreação, atrativos culturais e naturais. 15 projetos de lei estão em tramitação aqui na Assembleia Legislativa e podem classificar mais cidades como estâncias turísticas. O secretário estadual de Turismo, Laércio Benco, visitou o Parlamento Paulista e defendeu as propostas ontem. Com 70 estâncias turísticas, 140 municípios de interesse turístico, o estado de São Paulo soma 210 cidades na área. A grande maioria está no interior, divididas em estâncias turísticas climáticas e hidrominerais. Na Assembleia Legislativa de São Paulo, tramitando em regime de urgência, existem mais 15 projetos de lei que classificam o município como MIT, município de interesse turístico. Em visita ao presidente do Parlamento Paulista, o secretário estadual de Turismo, Laércio Benco, falou sobre este segmento no estado. Nós temos uma primeira pauta aqui já na mão do deputado Cauê Macris, que já submeteu aos líderes aqui de 15 cidades. Temos mais 34 em análise técnica, que já me comprometi com o deputado Cauê Macris de devolver o mais rápido possível para a Assembleia, passar pelas suas comissões. E aí devemos fomentar ainda mais para que outros prefeitos apresentem projetos, outras prefeituras, junto com cada deputado, apresentem os projetos de leis. É importante aproveitar o momento aqui para que todo prefeito que esteja interessado procure o seu deputado estadual. Apenas através dos 94 deputados estaduais é que o município pode se tornar município de interesse turístico. E mudou o tempo em todo o estado de São Paulo. Vamos à previsão para hoje.
O céu vai ficar nublado na maior parte da região metropolitana de São Paulo. Deve chover agora à tarde e também à noite. Mesmo assim, faz calor. A máxima chega a 30 graus. A região de Presidente Prudente, tempo fechado com pancadas de chuva durante toda a tarde e também à noite. A temperatura chega aos 27 graus. Na região de Araçatuba, o céu fica nublado a maior parte do dia e da noite. Deve chover forte em áreas isoladas. A máxima chega aos 28 graus. Em São José do Rio Preto e região, o tempo fica parcialmente nublado. Há previsão de chuva no fim da tarde e também à noite. Os termômetros marcam até 29 graus. Na região de Ribeirão Preto, tarde com tempo nublado e pancadas de chuva. A máxima chega aos 31 graus. Deputados paulistas debatem a situação de refugiados sírios. Os detalhes você tem depois do intervalo. Vamos voltar a falar com a repórter Priscila Silvério, que tem, neste momento, as informações sobre a reunião de hoje da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana, da cidadania, da participação e das questões sociais. Priscila. É isso mesmo, Sérgio. A reunião começa então às 3 horas da tarde, vai ser no plenário Tiradentes e tem 14 itens para apreciação. Ok, Priscila, obrigado. E a repórter Silvia Garcia conta pra gente agora os detalhes da reunião de hoje à tarde da Comissão de Segurança Pública e Assuntos Penitenciários. Silvia. Isso mesmo, Sérgio. Ao todo, são 17 projetos na pauta hoje para serem discutidos. 6 projetos de lei, na verdade, e 11 itens para a ciência. Essa é uma comissão que trata de todos os assuntos que dizem respeito à segurança pública e às polícias civil e militar. A comissão é presidida pelo deputado delegado Olim e vai começar a partir das 2h30 da tarde no plenário Dom Pedro I. Sérgio. Obrigado, Silvia. O repórter Jorge Machado está de volta para dar mais informações sobre a audiência pública contra o projeto de lei que desobriga os credores a avisarem os devedores sobre seus débitos. É isso, Jorge? Exatamente, Sérgio. A audiência está marcada para as 19 horas no plenário Tiradentes e é uma iniciativa do deputado Carlos Gianazzi do PSOL. Lembrando que o projeto de lei 874 de 2016 é do Poder Executivo. Ele institui normas protetivas do consumidor associadas ao direito à informação e altera uma outra lei, a 15.659 de 2015, que regulamenta o sistema de inclusão e exclusão de nomes. Hoje, o consumidor precisa ser informado pelos Correios antes de ter o nome inscrito no Serviço de Proteção ao Crédito. Sérgio, com você. Obrigado, Jorge. E a deputada Beth Saão, do PT, organizou uma reunião aqui no Parlamento Paulista com representantes da comunidade síria. Em pauta, a situação dos refugiados. A República Árabe Síria enfrenta desde março de 2011 uma guerra civil que já deixou pelo menos 130 mil mortos, destruiu a infraestrutura do país e gerou uma crise humanitária regional. Quase 6 anos depois, as partes envolvidas e a comunidade internacional tentam fazer estabelecer em conjunto os termos para a paz. Hoje, o total de refugiados sírios no mundo é de 4,8 milhões, segundo a Acnur, agência da ONU. Em fevereiro de 2017, o Brasil já tinha 8.950 refugiados. Desse total, 2.480 são sírios. Homens, mulheres e crianças que foram forçados a deixar seu país ao longo de 6 anos de guerra na Síria, mas que veem no Brasil uma oportunidade de recomeço. Tenho no Brasil 3 anos e minha família toda está aqui, meu pai, minha mãe e minhas irmãs. Eles são casadas e eu tenho também minhas tias. E estamos aqui para conseguir trazer o resto da minha família. Em reunião com a deputada Beth Saão do PT, 2 sírios trouxeram demandas dos refugiados em São Paulo. Eu quero entender como é que eles estão como eles são colocados aqui na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo, o que eles estão precisando, porque as informações preliminares que a gente tem é que eles estão muito esparsos na cidade. Tem não só na cidade, como fora dela também, em municípios da região metropolitana, tipo São Bernardo, Santo André, Guarulhos. Então a gente está querendo ver se consegue dar uma concentrada e poder ver quais são as políticas que o governo do estado pode adotar
para ajudá-los. Muitos já vêm com profissões, nós temos entre eles médicos, nós temos engenheiros, nós temos advogados. De que maneira dá para você revalidar este diploma deles e inseri-los no nosso mercado de trabalho? Hoje já são mais de 4.000 sírios no Brasil. Para os que estão aqui, o desejo é um só: trazer a família que ficou no país em guerra. Ficar também longe da família é muito difícil, então cada um, ele tá o sonho dele, o desejo dele, trazer eles para cá, isso que a gente está correndo atrás, para eles conseguir isso. O secretário estadual de Desenvolvimento Social participa aqui na Assembleia do debate sobre projeto de lei que prevê a distribuição de recursos para assistência social. A gente volta depois do intervalo. Até já. O Jornal da Assembleia está de volta para falar ao vivo com a repórter Priscila Silvério, que tem todos os detalhes da reunião dos deputados integrantes da Comissão de Assuntos Desportivos. Priscila. Oi, Sérgio. A reunião vai começar às 3h30 da tarde e vai ser no plenário José Bonifácio. 3 itens, então, apreciados pelos deputados, 2 projetos de lei e uma moção. Entre os projetos de lei, o 385 de 2016, de autoria do deputado Chico Sardelli, que isenta do pagamento de qualquer tipo de taxa os idosos maiores de 60 anos na participação de eventos esportivos. Outro projeto de lei também em votação, o 666 de 2016, do deputado Campos Machado, que inclui no calendário oficial do Estado o troféu Sérgio Del Grande. O presidente dessa comissão é o deputado Hélio Nishimoto, do PSDB. Sérgio. Obrigado, Priscila. E a Frente Parlamentar da Família, Cidadania e Cultura tem reunião hoje aqui na Assembleia. Quem tem os detalhes desse encontro é o repórter Jorge Machado, que está de volta aqui ao Jornal da Assembleia. Jorge. O encontro acontece a partir das 19 horas, no auditório Paulo Kobayashi, uma iniciativa do deputado Coronel Camilo, do PSD, que é coordenador da Frente Parlamentar da Família, da Cidadania e da Cultura, Direita São Paulo. O tema de hoje, Presídio Universidade do Crime, é uma interrogação. Presídio, uma Universidade do Crime. A Frente Parlamentar foi criada em agosto de 2015 e vem promovendo debates, entre eles a desordem urbana, o efeito dos pancadões e hoje a questão dos presídios. Sérgio, com você. Obrigado, Jorge. Ato solene marcado para hoje aqui no Parlamento Paulista vai homenagear o Dia de Ogum. A repórter Silvia Garcia tem todos os detalhes. Silvia. Isso mesmo, Sérgio. Bom, Ogum é um dos principais orixás da Umbanda. Só para a gente ter uma ideia, no sincretismo, ele significa, na verdade, ele representa São Jorge e Santo Antônio da Bahia. O evento vai homenagear e reconhecer o trabalho de vários sacerdotes da religião. Esse dia de Ogum passou a fazer parte do calendário oficial do Estado de São Paulo através de uma lei 14.905 de 2012 da deputada Leci Brandão. Aliás, o evento tem o apoio da deputada Leci Brandão, do PCdoB. O evento está marcado para começar a partir das 19 horas no auditório Franco Montoro. Sérgio. Ok, obrigado, Silvia. Agilizar o atendimento a quem precisa e organizar a distribuição de recursos destinados à assistência social. Bom, esses são os principais objetivos de um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa e que está sendo amplamente debatido com a população. A reunião desta terça teve a presença do secretário estadual de Desenvolvimento Social, Floriano Pêsaro. A Frente Parlamentar pelo Fortalecimento da Assistência Social promoveu várias audiências públicas. As sugestões estão no projeto de lei 194 de 2017, que dispõe sobre a organização da política de assistência social no estado de São Paulo, de autoria do deputado Carlão Pignatari, do PSDB, que também é o coordenador da frente. A nossa lei ainda estava na Constituição, mas desde 89, estava antiga, então nós tivemos que fazer algumas alterações. Fizemos consulta pública, ficou 60 dias em consulta pública, recebemos as opiniões de todas as pessoas interessadas. A professora Daísa, que é professora da PUC, nos ajudou muito, nos auxiliou, a Secretaria de Assistência Social, junto com o secretário Floriano. Então acho que é uma lei
que assim que for aprovada e sancionada pelo governador, vai dar um novo norte para a assistência social no estado de São Paulo. A assistência social é um direito do cidadão e um dever do Estado, instituído pela Constituição Federal de 1998 e deve atender a todos. O projeto de lei 194 de 2017 pretende organizar e agilizar o atendimento para quem precisa. Eu citaria especialmente 3 questões. Primeiro, a possibilidade da aplicação de recursos em benefícios eventuais, nos CRAS e nos CREAS. Hoje não há previsão legal para que o repasse que o Estado faz aos municípios possam ser gastos em benefícios eventuais, como, por exemplo, uma cesta básica, em casos de emergência. Segundo, utilizar as despesas, utilizar os recursos para despesas de material permanente, ou seja, aquilo que é necessário comprar, equipar os CRAS e os CREAS, os Centros de Referência da Assistência Social, com recursos do Estado. Hoje também não há previsão legal. Outro ponto destacado é que os recursos possam ser reprogramados, ou seja, aquilo que não foi gasto num ano possa ser reprogramado para ser gasto no outro ano, sem a necessidade do município ter que devolver o recurso ao Estado. O projeto de lei 194 de 2017 vai passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Aprovada, segue para a Comissão de Finanças, Orçamento e Planejamento e então vai ser votada no plenário. Eu imagino que no começo do segundo semestre a gente tem essa lei aprovada e sancionada pelo governador. São pequenas mudanças, pequenas alterações que está avançando a assistência social, fazendo a assistência social não assistencialismo, e sim essencial, ajudar as pessoas a saírem, né, dessa, às vezes, situação de miséria, ou as pessoas puderem ter um novo norte, uma nova expectativa com a assistência social de todos os municípios paulistas. Em 15 estados brasileiros, as policiais militares se aposentam aos 25 anos de serviço. Mas em São Paulo isso ainda não acontece. Uma audiência pública aqui na Assembleia debateu a redução do tempo de trabalho para a aposentadoria da Polícia Militar Feminina. Desde a Constituição de 1988, os requisitos para a aposentadoria dos homens e das mulheres são diferentes. Para eles, são necessários 30 anos de contribuição. Para elas, 25. A policial feminina apenas está pedindo seu reconhecimento. A Constituição Federal já prevê esse diferencial entre o homem e a mulher para trabalhar. Hoje nós temos mais da metade das policiais, tanto os militares, civis, do Brasil, que já tem esse reconhecimento. Infelizmente, só São Paulo ainda não reconheceu o diferencial que a mulher tem que ter. Quer ela seja profissional na segurança pública ou não. Só falta a Polícia de São Paulo reconhecer. A aposentadoria da mulher aos 25 anos de trabalho também está prevista no regime próprio dos servidores públicos e no regime geral da Previdência Social. Em São Paulo, as policiais civis e as professoras, por exemplo, têm esse direito respeitado, mas as policiais militares não. A associação ela é muito junta nessa questão, por quê? Porque direitos são direitos para todos. Porque um e não outro, inclusive porque ela trabalha mais, está de frente com o crime, na rua, sabe, à mercê de toda a injustiça e perigo que tem, né? O trabalho, sim, da policial militar é diferenciado. É muito mais desgastante para a mulher do que para o homem, mentalmente, fisicamente. Além do que, quando ela sai do seu trabalho, ela ainda vai enfrentar a sua família, seu esposo, seus filhos, e é a tal da dupla jornada de trabalho. Então é justo a gente corrigir. O tema foi debatido nesta audiência pública na Assembleia Legislativa. O governo do Estado enviou o projeto de lei para o Parlamento que modifica as regras da aposentadoria de toda a corporação da PM. O deputado Coronel Camilo, do PSD, apresentou emenda ao projeto do Executivo que garante a aposentadoria das mulheres policiais militares aos 25 anos de serviço. O PLC 04 ele faz algumas modificações na Previdência da Polícia Militar, todas bem-vindas do governo do Estado, algumas modificações bem-vindas, e nós incluímos uma emenda para que as policiais militares mulheres possam se aposentar aos 25 anos. Todas as policiais civis do Brasil se aposentam com 25 anos, só São Paulo que não acolheu a lei federal porque precisava de uma lei complementar para as militares, ou seja, recepcionou a lei federal 144 de 2014 da presidente Dilma, que dá os 25 anos para todas as mulheres, só para as policiais civis. Ficou faltando fazer isso para as policiais militares.
Como veio agora o projeto mexendo exatamente na Previdência, nós conversamos inclusive com os líderes aqui, com o líder de governos, e apresentamos a emenda. E agora estamos fazendo aí um trabalho com as policiais para que convençam inclusive os deputados a votarem a favor da emenda, do projeto, é lógico, e a favor da emenda número 7. E hoje tem programa inédito aqui na TV Assembleia SP. Às 10 da noite, o Assembleia Segurança, com a repórter Carla Francisco, recebe o deputado Coronel Camilo, do PSD, o Coronel Silva Filho, diretor jurídico da Associação dos Oficiais da Polícia Militar, e Ana Ângela Palermo, diretora-presidente da Pauliserve São Paulo. O tema da conversa é Previdência dos Oficiais Militares. Você não pode perder. O Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Lembrando a você que a partir das 2h30 da tarde você acompanha a sessão plenária ao vivo pelo portal da Assembleia, que é oal.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.